Olá, tudo bem? Nós estamos na 22ª semana de quarentena, em virtude da pandemia. Meu nome é Camila, eu sou professora de ciências da Escola Marechal Alcides Etiguren. Eu dou aulas para o Projeto Carioca 1 e para outras turmas de ciência. Essa semana eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o material de ciências do Carioca 1. A página 8 do material complementar dessa semana traz um resumo sobre a história da Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz leva esse nome, a gente conhece mais como Fiocruz, por causa do médico Oswaldo Cruz. Inclusive foi o Oswaldo Cruz, nós temos aqui a foto dele, que desenhou, fez um esboço do castelo, desse castelo mourisco, que é a Fiocruz hoje. Hoje nós temos aqui o castelo mourisco, e esse aqui foi o esboço que o Oswaldo Cruz fez e entregou ao arquiteto português para que desse prosseguimento à construção da Fundação Oswaldo Cruz, que nós temos hoje aí, que é maravilhosa, Isso tudo aconteceu em 1905. Já em 1925, o cientista Albert Einstein, visitou a Fundação Oswaldo Cruz e foi um grande marco na história da Fiocruz. O Oswaldo Cruz, que esteve à frente da fundação da Fiocruz por diversos anos, ele foi responsável pela erradicação da febre amarela. Inclusive, ele presidiu a Fiocruz de 1902 a 1916. Já na página 9, nós temos a atividade 1. A atividade 1. Responda as questões com base no texto lido. Vocês vão voltar lá no texto da página 8 sobre a Fundação Oswaldo Cruz, vão ler novamente o texto, tá? E vão responder essas questões. Vão responder a questão A, a questão B. Já a questão C, vocês vão dar uma olhada na apostila de vocês, na página 94, tá? E vão completar a linha do tempo da história da ciência relacionada à Fiocruz. Vocês vão colocar aqui dentro os anos de cada evento, tá? No caso aqui, o primeiro. Oswaldo Cruz assume a direção geral do Instituto. Vocês vão colocar a data aqui dentro. Só para facilitar, isso aqui ocorreu em 1902. E aqui no finalzinho, tá? Vou dar uma dica para vocês. Ocorreu em 2016. A Fiocruz atua de forma incansável na produção de conhecimento sobre a Zika, orientando e esclarecendo a população sobre a doença. Daí vocês vão preencher os demais espaços em branco com as respectivas datas. Já aqui na página 10 tem uma matéria, tá? Que foi retirada de um jornal, que explica a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. A gente tem ouvido falar muito sobre pandemia, Isso aí eu creio que todos já devam saber exatamente o que significa uma pandemia. Mas vamos lá, o que é um surto? Vamos começar pelo surto. O surto nada mais é que o aumento de números de casos de uma determinada doença, tá? Em locais específicos. Por exemplo, quando começa a ocorrer uma determinada doença dentro de uma fábrica, onde todos os funcionários dessa fábrica se contaminam com essa doença, ou dentro de uma escola, ou numa creche, tá? Ou em qualquer outro estabelecimento comercial. Já a epidemia são surtos de uma determinada doença, tá? Que são registrados em diferentes regiões. A epidemia ela pode ser a nível municipal, ou seja, pode ocorrer dentro de um município, pode ser a nível estadual ou até mesmo a nível nacional, tá? Dentro de um país. E uma pandemia? Pandemia é o que a gente tem ouvido muito. Pandemia é quando uma determinada doença ocorre a nível mundial, ou seja, essa doença atinge diversos países. Por exemplo, exemplos de pandemia. A gente teve uma pandemia em 2009, que foi a gripe suína. E agora a gente está tendo outra pandemia, que é a Covid-19, que começou em 2019
e está persistindo agora por 2020, tá? E o que seria uma endemia? Endemia é uma doença que ocorre frequentemente em uma determinada região. Por exemplo, a febre amarela. A febre amarela é uma endemia, porque ela geralmente ocorre na região norte do Brasil. Então, por isso ela é considerada uma endemia. E aí vocês vão ler esse textinho, tá? Em seguida, vocês vão fazer a atividade 2. Atividade 2. Leia atentamente as manchetes abaixo e classifique-as de acordo com as definições expostas nos quadros verdes do artigo acima. Ou seja, letra A. Coronavírus. Brasil tem mais mortes por dia do que a Itália desde o primeiro óbito. E aí você tem um espaço aqui entre parênteses e uma linha. Vocês vão dizer se a letra A é uma epidemia, uma pandemia, uma endemia ou um surto, tá? Então, vocês vão nomear aqui. Letra B, a mesma coisa. Vocês vão ler a reportagem, né? Essa frase, e vão dizer o que é isso. Se é um surto, se é uma epidemia, se é uma pandemia, se é uma endemia. A mesma coisa vocês vão fazer na letra C, na letra D e na letra E. O material dessa semana foi bem curtinho. Eu espero que todos tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, nos procurem. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Estamos disponíveis no WhatsApp, na plataforma Teams. Desejo uma ótima semana para todos e que Deus nos abençoe. Um beijão.